Olá, pessoal. Esse é o nosso chat de revisão de Mecânica Geral 1. Tá? Nós temos programados 2 chats por disciplina nessa sexta agenda, onde nós revisamos as agendas 1, 2, 3, 4 e 5, e depois na agenda 9, onde nós revisamos as agendas 6, 7, 8 e 9. Então, hoje nós vamos, como já disse, fazer uma breve revisão do que nós estudamos nas nossas 5 primeiras agendas da nossa disciplina. Então, na agenda 1, nós começamos a trabalhar com sistemas de forças, onde nós vimos o tratamento vetorial que nós damos para um sistema de forças. Tá? Então, nós começamos com a determinação de forças resultantes em 2 dimensões. Uma das maneiras que nós trabalhamos com a força resultante em 2 dimensões foi utilizando a regra do paralelogramo, que a gente aprende lá na nossa geometria analítica. Então, para calcular a força resultante em 2 dimensões, quando nós temos 2 forças, nós podemos utilizar a lei dos cossenos, que é essa nossa relação que aparece aqui no slide. A resultante ao quadrado é igual o módulo da força A ao quadrado, mais o módulo da força B ao quadrado, né, o nosso vetor aqui, mais 2 vezes o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre esses 2 vetores. Também é muito útil nós utilizarmos a lei dos senos. Né? A lei dos senos ela estabelece uma relação entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado. Já a lei dos cossenos, ela é utilizada quando em um triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, menos 2 vezes o produto desses 2 lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. É justamente aquela relação que nós vimos anteriormente. Então aqui nós temos a lei dos senos. Comprimento do lado A sobre o seno do ângulo que está oposto ao lado A é igual ao comprimento do lado B dividido pelo seno do ângulo que está oposto ao lado B, que é igual ao comprimento do lado C, dividido pelo seno do ângulo que está oposto ao lado C. Também, quando nós trabalhamos com a força em 3 dimensões, fica mais fácil analisar escrevendo a força como um vetor. Então, nosso vetor força, nós podemos escrever como sendo o módulo da força vezes um vetor unitário. O vetor unitário ele é calculado usando o vetor que nós calculamos entre 2 pontos, dividido pelo módulo desse vetor, por meio desta relação aqui. A força resultante é igual ao somatório dessas forças aqui. O somatório é a soma vetorial dessas forças. Então, nós podemos escrever que a força resultante é igual ao somatório de forças em I, né, mais o somatório de forças em J, mais o somatório de forças em Z. E o módulo dessa força resultante é igual à raiz quadrada da força resultante em x ao quadrado, mais a força resultante em y ao quadrado, mais a força resultante em z ao quadrado. Então, em 2 dimensões, nós podemos utilizar a lei dos cossenos e dos senos, só que em 3 dimensões fica muito mais fácil utilizar a decomposição da força, escrevendo essa força como um vetor. Na agenda 2, analisamos o princípio de equilíbrio e estabilidade. Quando nós trabalhamos com equilíbrio em 2 dimensões, o somatório de forças em x e o somatório de forças em y, ambos devem ser iguais a 0. Em 3 dimensões, o somatório de força nas 3 direções deve ser igual a 0. Então, o somatório de forças em x igual a 0, o somatório de forças em y igual a 0, e o somatório de forças em z igual a 0. E essas forças, esses somatórios, nós calculamos utilizando aquela fórmula lá, vetorial, para cada força. Na agenda 3, quando nós tivemos a nossa NP2, nós estudamos o equilíbrio e a estabilidade. Tá? Contudo, sempre antes de analisar o equilíbrio e a estabilidade, é sempre conveniente fazer um diagrama de corpo livre, desenhar um diagrama de corpo livre.
Nesse diagrama de corpo livre, nós devemos colocar os ângulos que as forças fazem com uma determinada direção e as distâncias usadas para calcular o momento. Em 3 dimensões, é interessante utilizar o método vetorial. Então, em 2 dimensões, agora, além do somatório de forças ser igual a zero, ou seja, o somatório de forças em x igual a zero, o somatório de forças em y igual a zero, o somatório de momentos também deve ser igual a zero. Em 3 dimensões, além do somatório de forças em cada direção ser igual a zero, o somatório de momentos em relação a cada eixo também deve ser igual a zero. Então, o somatório de momentos em relação ao eixo x deve ser igual a zero, o somatório de momentos em relação ao eixo y deve ser igual a zero, e o somatório de momentos em relação ao eixo z deve ser igual a zero. Na agenda 4, estudamos as treliças e vimos 2 métodos para o cálculo de treliças: o método dos nós e o método das seções. No método dos nós seguimos os seguintes passos. Primeiro, nós calculamos as reações de apoio, fazendo o somatório de forças igualando a zero e fazendo o somatório de momentos igualando a zero. Em seguida, indicamos se a barra é comprimida ou tracionada. E, por fim, verificamos o equilíbrio de cada nó da treliça, ou seja, fazemos o somatório de forças em cada treliça, igualamos a zero. Somatório de forças em x e em y, igualamos a zero. Na sequência, vimos o método dos nós. O método dos nós, ele permite, ele é muito útil quando nós queremos calcular as forças em membros distintos da treliça e não queremos calcular em todos os membros dessa treliça. Então, nós cortamos a treliça em pontos estratégicos para o cálculo e adotamos uma das partes para verificar o equilíbrio. E quando a gente adota uma das partes, a gente ignora a outra parte da treliça. Quando cortamos a treliça, também nós precisamos observar que o corte intersete apenas, no máximo, 3 incógnitas, senão nosso sistema não tem solução através das equações de equilíbrio. E assim vamos repetindo o procedimento até que todas as barras que nós queremos calcular estejam calculadas. Na agenda 5, estudamos os diagramas de solicitações internas, os diagramas de momento fletor e esforço cortante. Tá? Quando nós calculamos as solicitações internas, nós devemos sempre seguir os seguintes passos. Primeiro, calculamos as reações externas que atuam no sistema. Segundo, construímos o diagrama de solicitações internas por meio do somatório de forças e momento. Quando uma estrutura está em equilíbrio, todas as partes dessa estrutura estão em equilíbrio. Portanto, devemos aplicar o seguinte: somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero, e o somatório de momentos também igual a zero. Então, essa foi uma breve revisão das nossas 5 primeiras agendas. Tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, me perguntem no fórum, me mandem mensagem, me mandem e-mail. Estou aqui para auxiliá-los. Pessoal, até mais.